Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com seus familiares no decorrer desse dia. Amém? Amado, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, nos diz o seguinte: Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciava corajosamente a palavra de Deus. Amados, um dos aspectos mais importantes da vida cristã é a presença do Espírito Santo na direção pessoal e comunitária. Infelizmente, vivemos numa época onde o individualismo exacerbado tomou conta da sociedade e da igreja. Para muitas pessoas, o importante é sentir algum tipo de arrepio no culto, uma sensação boa e no fim voltar para casa reabastecido. Mas isto para nada mais serve do que alimentar um ego inflado de uma falsa espiritualidade. No contexto de Atos dos Apóstolos, a igreja teve no dia do Pentecostes o seu início, fruto da profecia feita por Joel século antes. E tão logo houve a manifestação do Espírito, esses crentes desenvolveram uma fé em Cristo com aspectos impressionantes. A primeira é a compreensão do senso de missão. Eles eram testemunhas do Cristo ressurreto. A mensagem era: Deus cumpriu a sua palavra, enviou o seu Messias. Jesus, que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. A igreja, o cristão cheio do Espírito Santo, terá essa mesma visão de missão, pregando a mensagem central e fundamental, que é Cristo morto na cruz pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Infelizmente, hoje muitas pregações usam forte sentimentalismo, falam de tudo, menos da essência do Evangelho. São pregações sem o Espírito, palavras vazias de uma fé inócua que não produz nada. Mas há um segundo aspecto, que é a resiliência diante da perseguição. Quando olhamos o texto, vemos que Pedro e João tinham sido presos, investigados e ameaçados por terem anunciado a Jesus. Mas isso não os abalava, pelo contrário, eles se sentiam alegres. E quando contaram isso à igreja, todos se alegraram e oraram. Esse é o contexto da passagem, mostrando um povo que não se abala diante das perseguições, mas que via naquela reação dos religiosos um sinal de que estavam no caminho certo. E para comprovar isso, eles foram, depois da oração, cheios do Espírito Santo. Mas essa plenitude não era algo cosmético, mas tinha efeito prático, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não há vida plena do Espírito Santo sem a ação prática na vida. Uma vida cheia do Espírito falará sempre da palavra de Deus e de Cristo. Que triste é ver que muitos cristãos são mais religiosos que cheios do Espírito, mais orgulhosos em ser evangélicos do que cristãos cheios de amor pela palavra de Deus e prontos a dar um testemunho poderoso. Que nesse dia nós possamos relembrar o dia de Pentecostes e que possamos pensar em voltar à palavra, ao Senhor ressurreto, anunciando com simplicidade: Ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos também, como os crentes, os nossos irmãos da igreja primitiva, termos esse senso de missão e pregarmos o Evangelho com poder e com unção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos conceda hoje um dia cheio da graça e do poder e da unção de Deus. E que nós, durante esse dia, possamos ser canais de bênção na vida de todos aqueles ao qual nós tivermos contato. Esse texto maravilhoso foi escrito pelo nosso querido pastor Gilson Souto Maior, pastor que está cumprindo essa ordem de Jesus, fazendo missão
lá na França. Um beijo no coração de todos.